Eu estou no começo da minha jornada aqui na Bahia, mas eu já descobri que há várias baías dentro do mesmo estado. É uma área gigante, especialmente no litoral. Eu estou saindo da Costa do Descobrimento para conhecer a Baía de Jorge Amado, a Costa do Cacau. Um lugar em que a riqueza do cacau criou coronéis e suas famílias poderosas, ergueu catedrais e cabarés sofisticados também. Tudo retratado na literatura riquíssima e elegante de um dos maiores escritores do Brasil, Jorge Amado. Mas antes, eu precisava fazer as 100 milhas de mar daqui de Santo André até lá. Ana viajou para cuidar de uma tia que precisava de uma cirurgia e eu fiquei sozinho durante uns dias. No início havia um vento muito fraco e contra, então fomos de motor. Mas logo depois, ele aumentou e o ângulo melhorou também, o que fez com que a gente velejasse a maior parte do tempo. Isso é sempre uma alegria. Nessa época no inverno, o vento é quase o tempo todo bom para subir a costa do Nordeste. Não é difícil achar boas janelas. É mais uma questão de pegar menos chuvas ou tempestades isoladas, etc. Essas 100 milhas demoram por volta de 20 horas navegando a 5 nós. E eu acho que é uma das últimas pernas pegando noite até eu chegar em Salvador. Porque agora há várias ancoragens muito próximas e que eu consigo fazer em intervalos de 12 horas ou menos. Safo de Mariguerra aí. Tinha que ter essa frase, né? Tá um pôr do sol bonito, hein? Ó, maravilha. Um pôr de sol digno da nossa velejada, né? Aí, ó. Que estilo. Aqui, ó, 4.2, mas deu uma baixadinha. Antes tava 5, calminho, tranquilo. Tá. Barzinho legal, pôr do sol, tudo nos trinques. Olha lá, meu, que coisa linda, hein? Putz. E a marisca aqui, ó. Só de olho aqui no cantinho. Marisca. E então a noite chegou. Tudo foi escurecendo aos poucos. Isso dá um certo silêncio em tudo, mas ao mesmo tempo uma apreensão também. Apesar do mar ser muito vasto e quase não ter coisas para se chocar, quando a lua e toda a luz se vai, fica difícil ver redes de pesca, por exemplo. Agora eu tenho a imagem térmica, que me ajuda um pouco, mas a resolução dela é baixa. Uma rede aparece só a poucos metros de distância, mas dá para ver até as ondas ali quebrando na frente do barco. Quando o sol chega, traz um véu de certeza em tudo. Você olha e sabe que está lá, ou não está. Sabe qual é a distância de um objeto que você vê com mais tranquilidade. Eram 5 horas da manhã quando passamos na frente da cidade. Ilhéus estava ainda acordando. Conforme o sol subia, já dava para sentir um pouco mais de calor. A luz parece que tira um pouco do sono também. Eu acho esse um trecho razoavelmente tranquilo, apesar dos amigos do Adventus terem afundado nessa região uns anos atrás. Isso passava pela minha cabeça às vezes. Há na cidade o rio Cachoeira, que historicamente foi o porto, mas agora está muito assoreado e tem uma ponte muito baixa, onde barcos como o meu não conseguem passar. Vamos ficar atrás dos moles do porto, onde é razoavelmente abrigado, com exceção dos ventos de nordeste, que nessa época são meio raros, é mais comum no verão. Então me parece que essa aqui é a melhor época para se visitar Ilhéus de veleiro, pelo menos para ficar ancorado aqui. Fiquei em uma área que tem calado para veleiros como o Balanço, que tem 2 metros de calado, e é mais abrigada, um pouco longe do Yacht Clube de Ilhéus. Mas dá para ir de bote na boa até lá. O clube tem um restaurante e piscinas à beira-mar. É um lugar bem bonito de ficar e perder um tempinho. De lá dá para ver o Balanço, um pouquinho atrás dos barcos dos pescadores, e tendo como fundo também o Porto de Malhado, que é o porto aqui de Ilhéus. Tem o ventinho chegando aí. Tá mais pra lá, na verdade, né? Mas acho que vai passar meio de lado. Pra cá, tempo bom. Mas pra cá tem uma chuva forte. Pra lá também, mas eu acho que, na verdade, lá já passou um pouco, ó. O arco-íris, meu. Que maravilha. Vamos se preparar pra esse vento aí. Eu tô bem ancorado. A maior preocupação é algum barco de pesca soltar, alguma coisa assim, né? Eu acho que tá todo mundo bem ligado aqui. Tem vários barcos de pesca na frente. Acho que vai dar tudo certo. Tipo um desses aí soltar, ó. Se eu soltar, tem bastante espaço pra reagir, não tem problema. Com a corrente novinha, faz diferença, meu. Faz diferença. Como eu disse, fiquei sozinho aqui no barco por uns dias. É um sentimento um pouco diferente. Você só nota quando acontece. Então resolvi tirar um dia para conhecer a cidade do cacau, de Jorge Amado, de poderosos coronéis. Uma região que chegou a ter 40% da atividade financeira de toda a Bahia. Chegar pela água
É sempre muito diferente chegar por terra. Parece outra cidade. A perspectiva muda tudo. Parece uma lente que muda a impressão de todo o resto. Há muitos pescadores na frente desse porto, que é o primeiro do Brasil feito em mar aberto. Antes disso, a safra de cacau escoava lá pelo rio Cachoeira, como eu dizia. Sempre que eu saio, eu tenho deixado o bote aqui no Yacht Club de Ilhéus, o que dá uma certa segurança de que ele vai estar lá quando eu voltar. A percepção é de que é bem seguro por aqui. Conversando com todo mundo e vendo o comportamento, parece que é bem tranquilo. Como aqui é uma ancoragem que balança bastante, tem esse pier flutuante para largar o bote. Além desse balanço, aqui a amplitude da maré é bem alta também. Chega a 2,40 m. Perto do clube fica a marinha e também ao lado uma base do exército. Vou deixar o bote amarrado aqui e passar o resto do dia fora, conhecer a cidade. Esses lugares onde o mar encontra a terra e é possível se deslocar de um meio ao outro são essenciais para uma cidade. Faz parte da estrutura básica, mas que nem sempre é dado o devido valor. Acho que a gente precisa melhorar muito isso em relação a outros países mais desenvolvidos. É um pulinho que tem que dar, mas é tranquilo. Como aqui não é totalmente abrigado, exige um pouco mais de cuidado ao embarcar, desembarcar, onde deixar o bote. Não é igual a Santo André, onde eu estava antes, por exemplo, que é bastante abrigado. De certa forma, sair do mar, atravessar um clube, porto ou marina, é o mais perto que você pode experimentar de atravessar um portal para outro mundo. De verdade, é óbvio que a Terra fica no mesmo mundo que o mar, mas dá para sentir que é outro. Então, finalmente saí para caminhar na capital do cacau. Eu e minha mochila vermelha, minhas havaianas surradas. Aliás, tá na hora de comprar novas. Acho que a última cerimônia de troca de havaianas foi em Cabo Frio, se não me engano. O Yacht Club fica no lado da Codeba, que administra o porto aqui. Essa é uma das duas regiões das cidades que eu conheci onde há atividade náutica. No outro, que é o Rio Cachoeira, tem barcos menores. Esse é um bairro bem urbanizado, com vários prédios, bastante comércio, o mercado é bem perto daqui também. E para tornar o passeio abençoado, a minha primeira parada foi no Instituto Nossa Senhora da Piedade, que fica em um dos pontos mais altos da cidade, e tem uma catedral neogótica bem bonita. É uma construção do arquiteto francês Monsieur Safré, se é que eu pronunciei certo, e construída em 1916 por Salomão da Silveira, escultor e construtor. E realmente essas construções do passado precisa de um toque de escultor para conseguir realizar. Hoje é uma instituição católica que abriga uma escola, que já foi exclusivamente feminina, mas hoje cuida da educação de meninos também. Tem uma vista incrível da ponte do Rio Cachoeira e abriga um museu também, bastante focado no aspecto religioso. Mas também há vários itens do dia a dia e do passado de muitas pessoas fora da igreja. Isso sem falar que a religião em si, independente dela em si, de você acreditar ou não, é uma peça importante para entender o passado e o presente de qualquer povo. Ela acaba permeando vários traços da sociedade. E mesmo que você não tenha religião, muito da ética e moral da religião predominante na sua cultura acaba tendo pontos importantes da sua personalidade, do jeito que você vive, ou pelo menos que se relaciona com outras pessoas. É inevitável. É uma igreja que mistura arcos ogivais e vitrais do estilo neogótico com colunas e capitéis do neoclássico. O que para mim parece misturar a clareza e a simplicidade do segundo estilo, mas tem umas partes bem ornamentadas do primeiro também. A maioria das igrejas do final do século XIX e do XX também tem esse ecleticismo na sua construção, misturando várias coisas diferentes. Saindo do Instituto, tem o Mirante da Piedade, onde você pode ver as praias da região central aqui e também a Catedral, outra igreja ainda mais imponente que essa. Aqui dá para ver a Barra do Rio Cachoeira, onde eu falei que os navios entravam antigamente, e também essa praia aqui, que é a Praia da Avenida. Toda essa área verde que você vê aí não existia antes do novo porto. Depois da construção dele na década de 40, o assoreamento criou essa nova área verde.
Ainda bem que só agregou material e não comeu parte da avenida, porque alterar o oceano é algo para se fazer com bastante critério. E só para deixar claro, eu não sou contra obras desse tipo. Aliás, eu acho que deveriam haver bem mais. Mas eu também acho que elas têm que ser muito bem estudadas, caso a caso. Daqui de fora dá para ver o palácio, que era a residência do bispo na década de 20. Mais tarde virou orfanato e mais tarde ainda escola. Parece que está passando por uma reforma no momento. É um prédio bem bonito também. Comecei o dia no alto, mais perto do céu, mas agora vou descer para conhecer o centro da cidade. Foi um dia de altos e baixos, tanto na geografia quanto na proximidade com o divino. Mas acho que essa faz parte da essência da cidade, como vocês vão ver mais adiante. Começou a chover agora, dá um tempinho antes de seguir a exploração de Ilhéus. No bom sentido, exploração no bom sentido. Parou a chuva, vambora! Ilhéus tem casarões que são uma relíquia do seu passado rico. Alguns bem conservados, mas outros que são joias brutas, esperando para serem lapidadas. Isso não é exclusividade de Ilhéus, é uma coisa que, pelo menos no Brasil, ou posso arriscar dizer até na América Latina, é muito pouco aproveitado. Andando mais um pouquinho, achei um dos prédios mais legais que vi por aqui, o Palácio Paranaguá. Aqui atrás de mim é o Palácio Paranaguá, que tem um nome curioso, porque, Paranaguá é o nome de um lugar maravilhoso que eu amo também, mas lá no Paraná, lá no sul, né? Mas é que o Marquês de Paranaguá, em 1881, elevou da categoria de vila para cidade, Ilhéus. E por isso esse palácio, que até hoje é a prefeitura da cidade, eleva o nome dele. E aqui tem um museu muito legal falando da história dos ciclos do cacau, mas também do açúcar, da escravidão, de muitos outros temas que eu vou visitar agora. É um prédio neoclássico, típico do final do século XIX ou início do XX. Cercado de ruas movimentadas, que passam ali com pressa. Mas ele tá ali calmo, olhando tudo isso, desde 1905. A construção dele começou até antes, em 1989. Começou quando esse negócio de república ainda estava começando e o pessoal ainda estava esperando para ver o que ia dar. Porque a monarquia tinha acabado, há poucos anos atrás. Entrando nele, já dei de cara com um tacho antigo de um engenho de açúcar. Um ciclo anterior ao do cacau aqui na região, bem mais antigo. Fotos de quando aquela avenida beira-mar ainda beirava o mar realmente. E a água quase batia na avenida. Uma época de casarões e uma certa opulência para os padrões da época também. Até porque era meio difícil ser diferente. E uma cidade que acumulou tanta riqueza e não era grande. Eu imagino que deveria ter um contraste interessante da estrutura que a riqueza trazia, a presença de pessoas de outros lugares para negociar e trabalhar, misturada com os costumes e tradições de uma típica cidade do interior no Nordeste. Com todas as suas tradições, algumas que remontam até a época do período medieval. O museu tem várias ferramentas de diversos períodos, como esses tachos, manilhas, engrenagens, várias ferramentas construídas com outro tipo de construção, muito mais robusto e pesado. É interessante ver o tamanho dos rebites, parafusos, coisas que hoje não se vê toda hora. Essa é uma roda de moer grãos, imagino que pertencia a algum moinho. Há também algumas peças dos indígenas que viviam aqui antes e durante todo esse esplendor financeiro. Arcos, flechas, tacapes, vários instrumentos e roupas do seu dia a dia. Infelizmente, há alguns objetos que são testemunhas de uma das mais grotescas e desumanas atividades que o ser humano já criou, a escravidão. Uma atividade da qual o Brasil foi o último país do mundo ocidental a excluir. Olhando os objetos do acervo, dá para tentar imaginar como era viver em cada um dos séculos da cidade. É claro que algumas épocas são mais representadas do que outras, como os séculos 20 e 19, obviamente. Mas tem um pouquinho de cada um deles. Eu achei muito interessante essas apresentações financeiras do final dos anos 30. Era o Excel ou o PowerPoint da época. E até que não mudou tanto, fora os rococós na lateral das páginas. Se bem que algumas pessoas ainda usam quase a mesma coisa. Tinha outros que eram um pouco mais modernos. E é óbvio que já se fazia isso antes de existir computadores, é evidente. Mas foi um choque lembrar disso. Dá pra ver ali a produção de bovinos, suínos, sei lá, todo tipo de produto que a cidade produzia. Cada sala meio que te transporta para uma época diferente. Dá pra pensar como era trabalhar com aqueles recursos que tinha ali. Eu fico imaginando se eu vivesse na época, o que eu ia fazer? Será que ia ser um agricultor? Ia trabalhar em um jornal? Não sei. Quem sabe até um escritor? Mas aí eu acho que é muita vaidade pensar que isso poderia acontecer. Ainda mais na terra de Jorge Amado. Esse batiscafo é maravilhoso. Foi usado na construção de uma ponte aqui na cidade.
Já essa é provavelmente a peça mais antiga do museu, uma pedra de 1555. Eu não consegui encontrar exatamente o que ela é, mas parece ser uma lápide. Nessa sala dá para ver também uma série de armas de diferentes épocas. E dá para ver também muitos objetos de decoração, relógios, máquinas de moer grãos, itens utilizados para montar cavalos, fechaduras, uma série de coisas. É óbvio que a riqueza financeira de Ilhéus foi trazida pelo cacau, né? E outros ciclos anteriores também, mas principalmente o cacau. Mas tem alguém que imortalizou essa riqueza em forma de cultura, em forma de valores que duram até hoje e que trazem também dinheiro, que é Jorge Amado. E essa aqui é a Casa de Cultura Jorge Amado que eu vou conhecer agora. Esta é realmente a casa onde ele morou até os seus 18 anos. Ele nasceu, na verdade, em Itabuna, uma cidade aqui no lado. Mas boa parte da sua juventude passou em Ilhéus, e o seu trabalho ajudou a imortalizar o período mais próspero da cidade. O seu rosto e suas estátuas estão por tudo. E não é injustamente, porque a visão que a gente tem da cidade de hoje, do seu passado, muito da sua aura, foi descrita e também construída através das suas obras. O seu pai, após ter ganho na Loteria Federal, construiu essa casa onde antes era um barraco onde a família morava. No seu interior há uma série de objetos que pertenciam a ele, como as máquinas de escrever que ele usava para escrever os seus romances. Ele parecia ter uma certa fixação por sapos também. Há várias roupas que ele usou também durante a vida, diversos livros seus, alguns da primeira edição, e de outros autores também. Ele gostava muito de cordel, apesar de que eu acho que nunca escreveu nenhum, mas há uma série de livros de cordel para você comprar aqui bem baratinho. Subindo essa escadaria linda, que vai até o segundo andar, há muitos outros itens da exposição, como fotos com personagens importantes e com sua esposa, Zélia Gattai, itens do seu dia a dia e muitas outras coisas interessantes da época. Esse é um timeline com a sua história, do nascimento até sua morte, passando pelos seus primeiros momentos da vida, passando pelos seus primeiros momentos na literatura, a passagem pela política, o exílio e o grande reconhecimento no final da sua vida. Apesar de ser ateu, Jorge Amado tinha uma grande admiração pela Umbanda também, e aqui há uma sala dedicada a essa paixão. Aliás, como deputado, Jorge Amado criou a lei que permite que os brasileiros tenham liberdade religiosa. Jorge Amado não é importante só para Ilhéus, afinal, essa região apareceu em inúmeras novelas da Globo, muita gente lê os livros, e isso traz um carinho e uma atenção que é uma vantagem, vários motivos para a cidade, obviamente, né? Mas também para o Brasil. O Jorge Amado, tem um trabalho que é conhecido internacionalmente e que levou o nome do Brasil e essa sofisticação da cultura brasileira a muitos lugares. Praticamente na frente ao Teatro Municipal, que ainda leva na fachada o jeito mais arcaico de se escrever o nome da cidade, com a letra O, Ilhéus. Sabe quem está de volta depois de uma inundação histórica e uma limpeza, e depois veio outra mini inundação logo depois lá em Porto Alegre? E finalmente está de portas abertas a Ligarte, parceiraça aqui nossa do Hashtag Sal, que vende vários produtos que muitos de vocês já compraram e amam, como mochilas do Hashtag Sal, porta-copos, pochetes, um monte de coisa muito bacana. E eles têm outros produtos de outras coleções também que não são do Hashtag Sal. E o Lissandro e a Vivi são pessoas muito legais, amigos também, e eles ajudaram muita gente lá nos Velejadores Solidários. São pessoas muito legais e que merecem muito respeito. E tem produtos muito legais também, então você tem uma oportunidade de comprar coisas que eu acho que podem ser bem úteis, bem bonitas, e também ajudar uma empresa, né, de duas pessoas, um casal muito querido que ajuda muita gente também. Como se não bastasse isso, tem mais um motivo para comprar agora, porque todo o site está com 10% de desconto, então é uma boa época. Então segue eles no Instagram, no perfil que aparece aqui, e também no site deles, onde você encontra os produtos e consegue comprar por lá. Essa praça aqui parece ser o coração de Ilhéus, na minha percepção, pelo menos nas minhas andadas aqui, porque, além da catedral, né, que símbolo da fé, mas também da riqueza do passado dessa cidade, ela é gigante, ela é impressionante, assim, né, o material usado, o tamanho da nave central, né, você nota que é algo que não foi barato de construir e tá numa cidade que é no interior, né, da Bahia. Então, você nota que teve um processo de enriquecimento incrível. E, ao mesmo tempo, tem outros lugares muito legais, como, por exemplo, esse aqui que está atrás de mim, que é o Vesúvio, que é um bar muito importante também para a cidade, que era o bar no romance de Jorge Amado, Gabriela Cravo e Canela, onde o Nassib era dono. E onde a Gabriela trabalhou também, né? O famoso bar do Nassib é esse, o Vesúvio. Então,
fato de ser esse lugar, ser cenário, quase um personagem de um livro tão importante para a cultura brasileira e que fez ele aparecer em novelas, por exemplo, na novela Gabriela Cravo Canela, também foi gravado nesse bar aqui, no bar original do conto, que maravilhoso, né? Tipo, isso aí dá para a cidade também um gostinho, uma mítica que é muito gostoso para quem mora aqui e é gostoso sentir isso um pouquinho e compartilhar também. Já almocei aqui, muito boa a comida, inclusive. A Catedral de São Sebastião talvez seja o prédio mais imponente de Ilhéus. Foi construída entre 1931 e 1967 e é gigantesca. É meio que uma prova da riqueza que a cidade conseguiu produzir. Poderia ser facilmente a catedral de uma capital brasileira, mas foi construída no interior. Ela tem uma sensação de altura, verticalidade impressionante. Parece que realmente você está ligado a algo maior. Você tem essa nítida sensação quando entra nela. A disposição das colunas cria um movimento de paralaxe quando você caminha dentro da igreja. Então é muito mais do que uma sala com paredes. As proporções vão mudando conforme você se desloca. E isso é muito bonito presencialmente. Até as imagens no alto foram feitas em camadas também e dão essa sensação quando você caminha em direção a elas. É sem dúvida uma das catedrais mais impressionantes que já entrei. E na saída, mais chuva. Pelejador que não olha a previsão do tempo antes de sair para gravar, tem mais é que esperar na chuva mesmo. Esperando a chuva passar, pelo menos aqui tem um abrigo melhor. Da catedral, fui direto para um lugar que muitos de vocês vão ficar decepcionados. É uma queda considerável. Para o cabaré. Pois é, que degradação. Mas eu perguntei para Ana Lívia se eu podia ir antes, então eu acho que tá tudo bem, vou sobreviver. Não é a primeira vez que eu atravesso uma praça da igreja para o mau caminho. Em Santa Cruz a gente fez a mesma coisa, indo para um bingo. Melhor avisar você já que está assistindo para você ter certeza que realmente quer continuar assistindo esse canal. No passado esse prédio já foi um cabaré de verdade. Aliás, o cabaré, Bataclan, com tudo de mais rico e sofisticado que a rica Ilhéus podia pagar. Mas hoje o prédio foi recuperado e é um restaurante com um quê de museu. A comida é típica e excelente, comi super bem por aqui. Tudo tenta reconstruir o clima da época. É uma reconstrução, claro, mas é bem feita, dá para viajar bastante nessa fantasia. Seja bem-vindo à nossa casa, me chamo Alberto. Essa casa é inaugurada em 1920 por um coronel chamado Manuel Lages. Esse coronel ele frequentava muita parte da França, onde se existe um Bataclan até hoje lá. Mas aqui existia um diferencial, aqui era um cabaré, um lugar de prostituição e jogo de azar. Essa casa, a princípio, ela é inaugurada com duas portas de entradas. Essa primeira porta, uma casa de prostituição e a entrada de homens solteiros. Do lado de lá, era um armazém de cacau de fachada que dava o nome Secos e Molhados e era a entrada de homens casados. Quem gerenciou durante essa época foi a Antônia Maria Machado, que é a mais conhecida Maria Machadão, durante 30 anos. Mas em 1946, o presidente da época, que se chamava Dutra, ele aprova uma lei que proíbe cassino e infelizmente a nossa casa ela é cassada e fechada as portas imediatas. Esse palco ele é uma réplica do original. O original era baseado dessa ponta até aquela parede. Nessa réplica, os senhores podem fazer parte da brincadeira, onde pode se vestir de coronel e se vestir de quenga. Recebe também o seu título de coronel e o diploma de quenga, onde os senhores já saem diplomados, profissionais e aptos para o serviço. O Jorge Amado, quando ele passa a frequentar a nossa casa, ele escutava muitos relatos de Maria Machadão, quem era Maria e o que ela fazia. Só que todas as vezes que o Jorge Amado frequentava a casa, ele só via Ambrosina, então ele passa a colocar Ambrosina no seu livro Gabriela como Maria Machadão. Vamos lá conhecer a cereja do bolo. Essa parte aqui, o Jorge Amado ele descreve como uma passagem secreta da região. Essa passagem secreta, ela interligava o Bar Vesúvio ao Bataclan. Antigamente, não tinha aquelas paredes, então seu acesso ficava livre.
E dessa forma os coronéis deixavam as mulheres naquela catedral de São Sebastião em uma missa que durava 1 hora de relógio. Só que 1 hora não era o suficiente para brincar em um cabaré, porque além dos jogos tinha as brincadeiras. Os coronéis deixavam uma gorjeta para o padre prolongava a missa de 1 hora para 4 horas de relógio. Quando estava tempo de terminar a missa, 15 minutos antes, o coroinha tocava o sino, eles escutavam e voltavam correndo pelo caminho. Chegava na porta do Bar Vesúvio, bonitinhos, cheirosinhos, e esperava as suas esposas. Aquele quarto, ele é o quarto de Maria Machadão. Ele é um quarto montado de época, porque os objetos originais de Maria Machadão foram todos saqueados em 1950. Na parede, em preto e branco, temos a Maria Machadão e a do seu lado direito, a Ambrosina. Essas duas fugiram em 1950 e nunca mais voltaram. Infelizmente, a gente não tem mais nenhum relato sobre a vida delas. Há aqui também muitas fotos de ilhéus dessa época. Eu gostei de ver os veleiros ali no porto. O passado glorioso do Rio Cachoeira. É engraçado que quando uma cidade fica rica, né, ocorre uma sofisticação tanto da igreja, você poderia dizer das virtudes, talvez, quanto do outro lado também, né? Porque, tipo, ao mesmo tempo que tinha igrejas maravilhosas e tal, a galera dava um jeitinho de deixar a família na igreja e fugia pro cabaré, meu. Então, você vê como a riqueza, ela amplifica as coisas, tanto as boas quanto as ruins. Sem aqui moralismo, né, tipo, óbvio que sexo é uma coisa bacana, né, mas a prostituição, ainda mais quando você é casado, não, né. Pô, e tem muitos outros prédios maravilhosos aqui, esperando uma chance de ser revitalizado desse jeito, né. Nem todos têm uma história tão interessante, mas, pô, as cidades brasileiras estão cheias desses tesouros que pouca gente cuida, né, e você vai às vezes para outras cidades, outros países. A Argentina até que tem uma série de problemas, tem esse lado muito legal, que é sempre exemplo, por exemplo, de Porto Madeiro, que revitalizou uma parte bem degradada da cidade e hoje, pô, além de ser muito agradável, gera riqueza, gera empregos, é muito bacana. E é óbvio que existem empreendimentos imobiliários de todos os tipos que são importantes nas cidades, né? Espaço para as pessoas morarem, enfim. Mas esse tipo de reconstrução histórica, eu acho uma coisa muito inteligente, porque não é só o prédio que está ali. O prédio que está ali é importante, é bacana, mas existem muitos outros valores que são acrescidos a isso, né? Por exemplo, quando você revitaliza, você cria a história da cidade, ganha uma nova página que já existia, mas que muita gente acaba conhecendo. E quando visita aqui, não é só esse restaurante agora, né? E museu, que é o Bataclan, ganha, mas a cidade inteira ganha, porque tem vários outros lugares na volta que são beneficiados por isso. Então, não sei, eu acho muito mais legal nesse sentido do que se fizesse aqui um negócio de concreto, aço e vidro novo, às vezes nem tão artisticamente bonito assim, mas essa revitalização ela traz muito mais do que só o tijolo que está ali. A cidade ganha mais turista, ganha mais autoestima e é algo que fica... E algo que quanto mais velho, mais envelhece, mais vale. Você vê que há alguns barcos grandes aqui, apesar de que a barra parece bem complicada para entrar, né? Mais para lá tem mais alguns e, pô, ali assim, cara, tem um veleiro bem regateiro, parece, ó. Bem legal. Esse aqui é o Rio Cachoeira, eu vi várias fotos de barcos, veleiros com carga, mas pequenos, não grandes navios, né? Não sei se em algum momento entraram barcos maiores aqui, mas a gente sabe que os rios brasileiros têm uma história enorme de ficarem pouco profundos, né? De serem cada vez mais rasos, com mais sedimento e geralmente um pouco cuidado. Eu não sei aqui, também aqui acabou que a navegação foi indo para o Porto Novo, feito lá onde eu estou agora, né? Então, eu tenho certeza que a dragagem daqui deve ter ficado para uma coisa de segundo plano. Se a ponte fosse um pouquinho mais alta, seria perfeita. Não só para veleiros, óbvio, mas sabe-se lá que tipo de navio poderia entrar aqui num futuro não muito distante e não poderá nunca mais. Se economiza um pouco na construção, naquele momento, mas se mata uma hidrovia que a cidade, por décadas ou séculos, não vai ter mais. Afinal, quem é que vai destruir isso aqui para construir outra? É difícil, é bem difícil. Aliás, uma pausa para dizer que os pescadores que entram e saem por aqui são valentes, cara.
Olha as condições de entrada desse canal aí, sem falar que tem vários baixios. Na outra margem, encontrei um veleirinho por aqui. Ali, sozinho, mas representando um movimento firme e forte. Força aí, veleiro, tudo bem? Dei mais uma caminhada pelo rio e vi muitos barcos de pesca. E alguns de passeio também. Então a vida náutica do rio está longe de estar completamente morta. Mas para um lugar que já recebeu navios de longo curso vindo de outras partes do mundo, fica um certo saudosismo. Então voltei mais uma vez para a praça que eu chamo de coração da cidade de Ilhéus e sentei no famoso bar Vesúvio. De tantas histórias escritas e televisionadas. É o mesmo famoso bar do Nassib, personagem que se apaixona por Gabriela no romance de Jorge Amado. Diz que o mais famoso aqui é o crime do Nassib, mas, porra, se eu almocei, cafezinho, agora vai bem. Vente o final de tarde, eu volto aí. Se Jorge Amado tivesse vivo, eu não sei se ele teria tempo de tomar um café com um youtuber semi-famoso passeando por aqui. Quase certo que não. Mas é o mais próximo que eu cheguei. Tá ótimo. Legal ver a estátua dele aqui no lado, vendo a mesma paisagem. Nossa senhora! Coco tropical. Tropical. E maior do que eu imaginava. Tá, isso aqui tá completamente fora de qualquer coisa razoável e que eu imaginava. Vai ser um absurdo, um exagero. Já que eu fui no Bataclan e não pequei nada, tem algum pecado que pelo menos acontecer. Depois dessa sobremesa gigante que virou café da tarde e parte da janta, fui conhecer o interior do bar. Além de muito charmoso e que tem uma comida maravilhosa de verdade, fez parte do romance Gabriela Cravo e Canela, que eu já citei, e as 2 novelas da Globo com o mesmo nome que foram gravadas aqui. E o mais interessante é que não foi só cenário, porque é tipo o Vesúvio interpretando ele mesmo, o que traz uma originalidade, uma legitimidade para esse local que eu vi em poucos restaurantes. Parabéns para quem teve a ideia de recuperar ele ou manter, porque, pô, realmente é uma coisa muito rica da cidade. As ruas daqui têm aquela típica cara, assim, de cidade que lá no início do século XX, final do século XIX, foi muito rica. Então tem casas incríveis, né, do início do século XX, e que depois, em algum momento, parou de crescer um pouco. Eu sempre que vim de uma assim, que é Bagé, também no Rio Grande do Sul, que lá por causa do gado, né, acho que não tanto que nem aqui realmente foi muito rico. E aqui foi o ciclo do cacau, né? Que valeu ouro. Ainda vale, né? Mas isso durou até, final do século XX. Durou até 1990, por aí, quando chegou a vassoura de bruxa e praticamente destruiu a economia da cidade. Pelo menos a sua parte mais importante, que era o cacau. Mas a cultura do cacau voltou, né? E com menos quantidade e mais qualidade. Tem inúmeras casas hoje vendendo chocolate aqui, chocolate feito aqui. Não só produzido a semente, né, do cacau, mas ele sendo feito, né, manufaturado aqui. Que é muito bacana e para quem gosta bastante de chocolate, tem vários lugares para provar com vários gostos diferentes. E tudo nessas ruazinhas aqui mais tradicionais, mais estreitinhas, que é bem bonito. Pô, aqui Ilhéus, lugar legal pra caramba, hein? Gostei bastante. É uma cidade um pouco maior, né? E assim, bem diferente de Santo André, onde a gente estava, mas também é importante chegar num lugar com mais recursos, com mais coisas, porque tem que fazer manutenção do barco, né? E também da vida aqui. Muitos pescadores, pessoal bem bacana, muito legal aqui. O pessoal do clube ajudando pra caramba. Né, o clube não tem vagas em pier, mas tem um barco que leva e traz. Tem mais um veleiro aqui, do Roberto, cara muito legal também, que já conheci pelo WhatsApp, agora conheci pessoalmente. O Marcelo tem dado uma ajudona aqui também, um cara muito querido, e um monte de gente no clube. E é uma cidade com muita história, né? Pô, Jorge Amado, cultura do cacau, frutas maravilhosas, comida boa pra caramba, tem sido muito legal. Descobri a jacuba, que é um prato típico que eu não conhecia. Muito bacana também. Tô curtindo bastante, cara. O que falar de Ilhéus? É a primeira cidade que eu encontro e tem essa mítica do Nordeste, retratado em tantos romances e novelas da Globo. Um lugar dentro do meu país, onde eu nasci, mas que parece tão distante para um guri que nasceu lá em Bagé, na divisa com o Uruguai. Um lugar realmente mágico e especial. Coisas de quem é cidadão de um país que tem o tamanho de um continente.
Pra mim aqui tudo tem um ar meio fantástico, daquelas histórias surreais como Dona Flor e seus 2 maridos, o sumiço da anta, a morte de Quincas Berro d'Água e tantos outros. Histórias que fazem parte do que é mais rico e conhecido da cultura brasileira, tanto aqui quanto no exterior. Algo que foi forjado pelo encontro repentino da riqueza com a pobreza. Retratada em Gabriela ou até mesmo na vida do pai de Jorge Amado, que fugiu da seca vindo do Sergipe, construiu algo de importante, mas perdeu tudo de novo, dessa vez por uma enchente do Rio Cachoeira. Só para enriquecer mais tarde, agora pela sorte, pela Loteria Federal. Acho que dá para entender por aí por que na cabeça de Jorge Amado tinha tanto essa coisa surreal assim. E também desse encontro entre a riqueza e a pobreza em ciclos, gerando movimentos tão simbólicos. Hoje, se eu tiver a permissão dos ilhenses para isso, eu sinto que toda essa história maravilhosa é um pouquinho minha também. Já sinto ela aqui dentro da alma, juntinho com muitas outras coisas lindas que vi pela costa brasileira. Obrigado, Ilhéus. Se você gostou desse episódio e de vários outros, pense com muito carinho em deixar qualquer coisa pra gente lá no Apoia-se. Ajuda muito e é como esse programa se mantém. Com a sua ajuda, a gente consegue manter o programa independente e do jeito que você gosta de assistir. E eu sou muito grato. Fazendo isso, você pode também participar dos nossos grupos de apoiadores, no WhatsApp e no Telegram também. É só você apoiar que você vai receber por e-mail um endereço com esses grupos, ou então você entra lá no mural que você vai ter acesso depois de acessar no Apoia-se, que você também recebe. Sendo membro do canal por aqui também ajuda pra caramba, mas infelizmente eu não consigo integrar as coisas e dar acesso lá pro grupo. Então até domingo que vem às 10 horas, ou daqui a pouco, lá nos nossos grupos do WhatsApp e do Telegram. Até mais, pessoal.